De onde vêm os nomes de lugares no Brasil terminados em Tiba, Tiva, Tuba e Tuva, como podemos ver em Curitiba, Itatiba, Araçatuba, Boituva, Mangaratiba, Pirituba, e também nomes terminados em Indiba, Induva, como Itamarandiba, Catanduva? Olá, me chamo Gabriel Colares e este é o terceiro vídeo da série sobre toponímia indígena brasileira, em que abordaremos os nomes com essas terminações. À primeira vista pode não parecer, mas todos esses topônimos mencionados têm algo em comum. Todos vêm de uma única palavra da língua tupi, que é tuva, que por sua vez é derivada do verbo tub, que significa haver, existir. Para analisarmos um exemplo real do uso desse verbo no tupi, vejamos um texto do ano de 1681, o Catecismo na Língua Brasílica, que nada mais é que o tupi, escrito por Antônio de Araújo, um padre jesuíta que atuou na Bahia. No seguinte trecho, ele descreve o paraíso cristão. Não há ali choro, doença não há fome, sede também não há. Vemos aqui em azul o verbo ter, existir, haver, em sua forma negativa. A letra I na frente é sua conjugação de terceira pessoa. A negação é feita pelos elementos em vermelho. Ao pegarmos esse verbo e colocarmos nele o sufixo a, chegamos ao substantivo tuba, que significa existência, ocorrência, ajuntamento, abundância de algo. Assim, o nome da cidade de Indaiatuba, que em tupi seria Indaiatuba, significa literalmente ocorrência, ajuntamento de indaiás. Araçatuba seria um ajuntamento de araçás, e assim por diante. Mas essas traduções seriam muito ao pé da letra. Se tratarmos esse tuba como um sufixo, como fazem alguns autores, podemos considerá-lo análogo ao sufixo al do português e suas variantes, como zal, aral e também sufixos eiro, eira e qualquer outro com sentido coletivo. Assim, Curitiba significa pinhal, Caraguatatuba significa caraguatazal e assim por diante. Eu, pessoalmente, prefiro esta forma de traduzir, já que ela não é tão ao pé da letra. Traduzir Curitiba por Pinhais, por exemplo, parece muito mais natural, parece traduzir melhor a ideia que os povos tupis teriam em mente ao falar Curitiba. Mas nem sempre essa tradução funciona. No caso do município de Itaquaquecetuba, seu nome vem de Taquaquecé, que significa taquara-faca, certamente uma variedade de taquara, e Utuba. Neste caso, traduzir por taquaral até seria possível, mas haveria uma perda na tradução, já que não é especificado aí o tipo de taquara. Mas como uma única palavra ou sufixo gerou formas tão diversas na passagem para o português brasileiro, como é que esse tuba virou tiba, tiva, tuba, tuva e até mesmo indiba, induva? A resposta é que, quando uma palavra é tomada de empréstimo de uma língua por outra, é necessário que essa palavra se adapte à fonologia da língua que recebe o empréstimo. Nesse tuba do tupi, há dois fonemas que não existem em português brasileiro. O primeiro, representado pela letra Y, tem o som de U, que é articulado no centro da boca, entre I e U, com os lábios esticados, como no I. Justamente por isso, seu som é foneticamente intermediário entre I e U. Como não existe esse som em português, ele teve de ser adaptado. Assim, às vezes ele virou I, como em tiba, tiva, indiva, e às vezes U, como em tuba, tuva, induva, e assim por diante. Um fato curioso é que os nomes que viram U no português costumam estar mais ao sul do Brasil, como se pode ver no mapa. De Angra dos Reis para baixo, há uma maior quantidade de nomes com tuba ou tuva, enquanto ao norte prevalece o tiba. A razão para isso, acredito eu, é que esses nomes terminados em tuba ou tuva, mais ao sul, tiveram influência da língua geral paulista, que foi um desenvolvimento histórico do tupi. Eu falei mais sobre essa língua no meu vídeo sobre Curitiba. Aqui basta acrescentar que nela, na língua geral paulista, o som de do tupi virava u com mais frequência, e isso explicaria a maior tendência para os nomes com tuba e tuva nessa região. Mas, continuando. O segundo som que não existe em português é este, representado pela letra B. Seu som é de um B fricativo ou aproximante, pronunciado sem que os lábios cheguem a se fechar totalmente. É um dos sons possíveis do B do espanhol, como na palavra saber. Por ser foneticamente intermediário entre B e V, ele se tornou tanto B quanto V no português. Daí temos tanto tiba quanto tiva, tanto tuba como tuva.
Quanto aos nomes terminados em indiba ou induva, como Itamarandiba, Guaxindiba, Catanduva, Tucunduva, eles refletem uma mudança fonética do próprio tupi. Nessa língua, o T, depois de uma vogal nasal, se torna ND. No exemplo de Catanduva, o nome vem de Ca, mata, e mais o adjetivo atan, duro, e sendo significado resultante disso, mata dura, um cerrado. Como o atan termina em vogal nasal, o T do Tuba vira ND. Neste caso, a mudança não ocorre devido a uma adaptação fonológica ao português brasileiro. A mudança ocorre dentro do próprio tupi. Por fim, para concluir, vale mencionar alguns nomes que vieram do Nheengatu, ou tupi moderno, falado ainda hoje na região amazônica. Naquela língua, o Tiwa do tupi virou Tiwa. O tupi moderno perdeu o B fricativo e ele foi substituído pela semivogal U. As evidências apontam que no passado essa palavra teve uma forma teua ainda. Isso deu origem a vários topônimos, como Irateua, Ananindeua, Timboteua, todos eles na região norte, evidentemente. Curtiu? Inscreva-se na página para mais conteúdo sobre o tupi.